Mas bom, referente aos apoios sociais. Ah, bom, a medida não deixou de ser engraçada, no sentido da hipocrisia do governo, mas obviamente não é engraçada para o bem-estar social e económico do país. Eu fiz um vídeo sobre isto e o que mais me deixa perplexo é o argumento que é usado por António Costa, porque o argumento faz sentido. Atenção, António Costa não é parvo, ok? Mas os portugueses que votam nele são. No entanto, o argumento que António Costa fez faz sentido. António Costa disse que não podia aprovar o fornecimento da extensão dos apoios sociais a sócios gerentes e a pais em teletrabalho porque excedia as despesas que estavam previstas no Orçamento de Estado. E nós temos um artigo na nossa Constituição, 167, para quem quiser ir verificar, que estabelece que os deputados e os grupos parlamentares não podem apresentar em Parlamento propostas ou projetos de lei que visem um aumento das despesas que estavam previstas anteriormente no Orçamento de Estado. Ou então também não podem apresentar projetos de lei ou propostas de lei que visem também uma diminuição das receitas, porque isso depois baralha aquilo que vai ser o saldo orçamental. E o PS, uma das grandes bandeiras do PS na primeira legislatura de António Costa foi o facto de ter conseguido um superávit em termos do saldo orçamental. Portanto, das poucas coisas boas que António Costa conseguiu, o superávit no saldo orçamental não é certamente uma coisa que ele não quer perder. E o argumento é válido. O argumento é válido. Agora, o argumento, apesar de ser válido, não deixa de estar carregadíssimo de hipocrisia por várias razões. Em primeiro lugar, eu acho que todos nós nos recordamos que ainda no ano 2020 foram transferidos 600 milhões de euros para o novo banco. No ano 2020 foi também decidido que iria haver uma transferência ao longo dos próximos 3 ou 4 anos de 3 mil milhões de euros para a TAP, uma coisa que em média vai custar 30 euros a cada português, salvo erro. E, além do mais, tivemos um governo que não teve problemas nenhuns em questionar a inconstitucionalidade de 15 milhões de euros que foram fornecidos para a comunicação social. No entanto, 40 milhões de euros ou 35 milhões de euros que eram fornecidos como forma de extensão de apoios sociais para pais em teletrabalho e sociogerentes é uma carga de trabalhos. Ou seja, 3 mil milhões de euros para a TAP, tranquilo. 600 milhões de euros para o novo banco, tranquilo. 15 milhões de euros para a comunicação social, mesmo sendo ela privada e tocando até em alguns pontos de inconstitucionalidade na nossa própria Constituição, salvo erro é o artigo 37, em que refere, ou 36, 37, que refere que os meios de comunicação social têm que ser independentes do poder político, mas a serem financiados com 15 milhões ao ano, não sei que independência é que eles estão a falar. São tão independentes como a Madeira de Alberto João Jardim. Honestamente não consigo compreender. E, portanto, vemos aqui uma incongruência brutal. Para dar 40 milhões de euros a sócios gerentes, ou seja, empreendedores ou pessoas muito próximas daquilo que é um empreendedor, e pais em teletrabalho, pessoas que podem formar futuros empreendedores e gerar riqueza ao nosso país. Isto é uma perspectiva já muito mais económica. Mas de qualquer das formas, vocês podem ver aqui a hipocrisia com que funciona um governo que está bastante mal estruturado e que, acima de tudo, não tem uma pinga de vergonha na cara. E isto é apenas uma batalha política que o PS está a tentar travar, porque, é assim, eu duvido muito, honestamente duvido muito, até posso estar enganado, mas eu duvido muito que esta medida, esta extensão dos apoios sociais, não seja aprovada pelo Tribunal Constitucional. É assim, estamos a falar de 40 milhões de euros, correto? Mas comparar 40 milhões de euros aos 600 milhões que foram para o Novo Banco, aos 3 mil milhões que foram para a TAP, ou até aos 15 milhões que foram para a comunicação social, não é? Porque quando falamos de comunicação social, 96% da nossa economia é correspondente a PMEs, onde se incluem muitos sócios gerentes, não é? E nos meios de comunicação social não estamos a falar propriamente de PMEs, não é? O Grupo Empresa não é uma PME, a Cofina não é uma PME, ok? Portanto, a Mídia Capital também não é uma PME, como é óbvio. Portanto, o governo aqui, apesar de ser um governo de esquerda, com um apoio parlamentar, apoio mais ou menos, mas pronto, com os votos da abstenção do PCP e das deputadas não inscritas à esquerda no Orçamento de Estado, prova que, apesar de ser um governo de esquerda que vai na narrativa da proteção dos direitos dos trabalhadores, blá 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 blá, vota contra a extensão de apoios sociais contra trabalhadores. É muito curioso. É muito curioso. Portanto,
eu gostava que António Costa pensasse bem que é muito bonito nós dizermos que temos superávit no saldo orçamental, é muito bonito sem dúvida, mas depois é importante também nos lembrarmos que o investimento público está em níveis inferiores comparativamente àqueles que nós tínhamos na altura da intervenção da Troika em Portugal. Ok? É muito grave. Ou seja, com restrições altamente exigentes por parte do Fundo Monetário Internacional, na altura do governo de Passos Coelho, que teve os seus erros, Portugal conseguia ter mais investimento público do que tem com um governo de esquerda que se diz apoiante dos direitos dos trabalhadores, etc, etc. Não deixa de ser curioso. Deixa esta análise inicial, Miguel, se quiseres continuar, e que por acaso queria ouvir a tua perspectiva relativamente a isto. Gonçalo, a minha perspectiva não é diferente. Eu também fiz um vídeo sobre isso, tu também fizeste um vídeo sobre esta questão, porque nós não podíamos, quer dizer, eles dão-nos as amêndoas de mão beijada, a gente tem que ir lá e pimba, dá na cabeça, quer dizer, quando é assim não é muito difícil. E de facto, há aqui uma questão, como tu disseste e analisaste melhor que qualquer outra pessoa que eu conheço, o argumento é válido. Mas António Costa não é idiota, ele já levou o texto ensaiado para justificar. Certíssimo. Mas nós estamos aqui a falar de uma questão de coerência e estamos a falar de um plano diferente, estamos a falar também de uma perspectiva diferente. Nós estamos em pandemia, o país tem sido afetado em todos os setores, até na própria liberdade das pessoas, que não estava em causa desde o 25 de Abril, ou anteriormente ao 25 de Abril, não é verdade? E que agora, pela primeira vez que eu me lembro, estão novamente em causa. Estou a falar da nossa liberdade. Hoje eu tive que ir durante a tarde ao Porto, ao Porto Centro, e onde eu passo, eu saio do Conselho para ir para o Porto Centro mesmo. E digo-vos uma coisa, digamos, na A1, que passa a rádio, depois vai para Matosinhos e por aí fora, estava pelo menos 50, 60, 70 polícias a mandar parar tudo que era carro, gente. Na entrada para a Rábida, para quem conhece essa zona. E estava lá polícias de motas, de carros, a mandar encostar por causa dessa cena de passar os conselhos, obviamente. E, inclusive, eu vi polícias com arma na mão. Portanto, nós estamos a passar por um momento bastante delicado, bastante diferente. Portanto, quando pegamos nestes... exatamente por isso é que temos estes 40 milhões para apoio. Porque se não fosse esta situação, estes 40 milhões para apoio não existiriam. Certo? Certo. Mas também muitas pessoas não estariam a passar necessidade, não estariam a passar fome, não teriam perdido o sustento da sua família, não teriam perdido as suas empresas. Então, este dinheiro apareceu por causa da pandemia. Pandemia essa que foi provocada pelo vírus e que teve medidas por decisão de quem? Do nosso governo. Então, o governo é, digamos, em segunda instância, o responsável máximo pelas condições que as pessoas se colocaram financeiramente, pessoalmente, no que diz respeito à sua liberdade. Tem que ser o responsável máximo nesta questão, não é? Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós já tivemos aqui vários pontos extraordinários e estes 40 milhões deviam ser tratados dessa forma. Isto se estivéssemos a falar de um governo sério. Mas estamos a falar de um governo socialista, ainda por cima de António Costa. E este assunto foi falado por mim, pelo Gonçalo, no dia 1 de Abril. Não fosse o acaso levar isto a acontecer no dia 1 de Abril, não é verdade? Mas é muito engraçado que em Abril, quer também o acaso dizer-nos que em Abril do ano passado, Costa disse na comunicação social, para toda a gente que ouviu, que o confinamento era para ser cumprido, diga o que dizer a Constituição. Então nós entramos aqui numa coisa que ficamos assim... Então quer dizer, para umas coisas nós podemos passar por cima da lei, da Constituição e de tudo mais alguma coisa, enfim, do privilégio do ir e vir, etc. Mas para mim, atenção, gente, para nós, para mim, é muito dinheiro. Se é muito dinheiro. Mas para um governo, 40 milhões não é nada. Vocês têm que ter essa noção desse lado. Não é nada. 40 milhões não é nada. Exatamente como disse o Gonçalo, para a TAP e para o novo banco, nós estamos a falar, sei lá, Gonçalo, eu vou dizer aqui um número estúpido, 100 vezes mais. Mais? Mais. Mais? Bom, Mais?
Mais. Então, reparem na migalha que estamos a falar.